Amém, amados? Então precisamos de compreender que, conquanto nós somos salvos pela graça de Cristo, nós temos as nossas fragilidades. A graça de Deus, preste atenção, amado, amada, a graça de Deus não nos blindou. Nós não estamos isentos de ter depressão. Meu Deus, que imaturidade! Então, quando eu fui participar deste debate e até mais entrevista, pastores disseram que eu era um líder do Satanás, era falso profeta, quando eu havia argumentado que Elias teve depressão. Paulo chega ao ponto de dizer aqui, olha, o texto, que a perseguição que nos sobreveio na Ásia foi tão grande que chegamos ao ponto de desesperarmos da própria vida. Paulo, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, que exalava poder, que dos seus poros exalava unção, poder. Mas Paulo era homem como eu e você. Elias, a Bíblia diz aqui em Tiago capítulo 5, que o grande profeta Elias, que orou a Deus e fogo desceu dos céus, que derrotou 850 profetas e sacerdotes de poste de ídolos. Ele diz aqui, ou melhor, Tiago fala, Elias era homem semelhante a nós. O que significa isso, irmãos? Significa que nós, hoje, eu e você, querido, eu e você, primeiro que nós podemos orar a Deus, e se for para a glória dele, e se Deus tenha um projeto quanto àquilo, ele vai responder, apesar das nossas debilidades, fragilidades, inconveniências. Mas eu quero chamar a atenção também, porque Elias, como profeta de Deus, que orou e desceu fogo dos céus, eu já compartilhei com vocês aqui sobre aquele tema que nós falamos, sobre depressão. Quando Elias terminou aquele momento ali onde fogo desceu dos céus e consumiu o holocausto e derrotou os 850 homens, profetas e sacerdotes de poste de ídolos, Jezabel mandou um recado para Elias. Vocês lembram, irmão? O que Jezabel, aquela rainha perversa, maligna, filha do capeta, fez? Olha, Elias, viu? Amanhã, a esta mesma hora à tarde, pelos meus deuses, se tu não estiveres no chão, viu? Sendo devorado pelas aves rapinas. O que Elias fez? Elias, caiu fora, perna para quem te quer, vou correr, e fugiu. E a Bíblia diz que este homem de Deus, que orou a Deus, e os céus cerraram durante mais de 3 anos, depois orou e chuva desceu. Este homem que Deus usou com grande poder, que não tinha o corpo blindado, tal como nós não temos. E que a Bíblia fala que ele desejou para si a morte. Ele fugiu, se colocou debaixo de um zimbro, e a Bíblia diz que ele desejou para si a morte. Então, quando eu estou falando com vocês sobre o infinito pessoal, é o que Eclesiastes diz aqui, ou nós lemos. O que diz aqui Eclesiastes? Que Deus colocou no homem a eternidade. O homem foi feito para ser eterno, imortal. E passou a ser mortal, a morrer, por causa do pecado. Está entendendo, meu irmão? Então existe, olha, o infinito pessoal. O que é esse infinito pessoal? O que é isso? Vou te explicar de uma maneira muito prática aqui, olha. Dentro de você aí, há um vazio tão grande.
e claro, foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus, e mais não totalmente, porque você ainda não recebeu um corpo incorruptível. Eu estou aqui dentro de mim com a eternidade que Deus colocou, o infinito. E graças a Deus que o Senhor me converteu, te converteu, e nós não nos perdemos por causa do Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Então, por isso que eu volto a lhes dizer, pessoas que entram em depressão por várias causas diversas. E tem até a causa que eu havia lhes dito aqui, que é a causa, que eu diria, interna, o mau funcionamento das glândulas. Vocês lembram que nós tratamos aqui disso? As causas endócrinas. Lembra as causas internas? Tem gente que já nasceu, foi fecundado no ventre da mãe, já com a tendência terrível para depressão. Tem crianças aí que têm depressão. Ah, isso é maldição hereditária. Cala a boca. Que maldição hereditária? Isso é questão genética, isso é questão da formação da pessoa lá. Nós vivemos num mundo em juízo. Olha a quantidade de crianças nascendo aí com várias síndromes. Gente, eu fui estudar esses dias sobre as síndromes que existem. Meu Deus do céu. Olha a pessoa que nasce com autismo, criança. Criança que nasce com... Eu vi o caso da criança que nasceu já com o corpo, passou o tempo, feridas, pessoa que cai nos pedaços. Tem até um nome que eu esqueci, a síndrome de... Você lembra? Várias síndromes. Pessoas que nascem com deficiências congênitas. E também, além da perspectiva física, pessoas que nascem com tendências depressivas. Entende? Porque estamos no mundo em juízo. Nós estamos debaixo de um caos. Deus pode curar? Pode. Mas também pode não curar. E Deus vai usar as ciências humanas, Deus vai usar a medicina, Deus vai usar o psiquiatra, Deus vai usar o psicólogo, Deus vai usar a microfisioterapia para poder nos ajudar com esta problemática física e emocional, psíquica. Então tem pessoas que nascem aí, aquela criança triste, aquela criança com a tendência doida para se matar. Tá repreendido, pastor. Fica com essa bobeira sua e não vai crescer não, irmão. Entende? Então isso, o infinito pessoal que todos nós temos, alguns conseguem administrá-lo. Mas outros se perdem. Estão vendo aqui, gente? Olha para você ver olha a fotografia dessa mulher, gente. Aqui BH, Belo Horizonte. Psicóloga, suicidou. Olha pra você ver esse casalzinho aqui, este rapaz novo. Deve ter o quê? 32 anos. Ele matou a noiva e se matou. Olha essa mulher aqui. Só gente bonita. Só gente bonita. Aqui perto de nós. De final de agosto até agora. A quantidade de pessoas que suicidaram aqui em BH. O que leva essas pessoas ao suicídio? São várias causas. Mas a coisa que eu gostaria que você entendesse, meu irmão, escuta, você que está aqui, querido, olha, presta atenção aqui, é pedir muita graça para administrar esse infinito pessoal. Porque a pessoa se perde dentro de si. É como se ela mergulhasse, fizesse uma incursão neste infinito, como se fosse águas abissais, escuras, que a pessoa mergulha, não sabe nadar, ou mesmo sabendo nadar, como aconteceu com esse ator da Globo aí, mas foi levado pela correnteza por um redemoinho, sei lá, por aquele
aquelas águas que atraíram para o fundo. Não é? Mesmo sabendo nadar. Então eu quero fazer essa comparação aqui, porque eu fui muito de banhar no rio. Eu não esqueço até hoje, quando meu irmão Roberto Clauber, nós tínhamos o quê? Eu tinha uns 12 anos, ele era mais novo. Nós fomos lá para um rio, no Sex, lá de Salinas, e fomos para um poço fundo. E ele, na verdade, estava tentando no raso, e aí estava com a boia, parece, não lembro, eu só sei que ele começou a afogar. Eu fui tentar tirá-lo, e ele estava me matando também, eu ia afogar. Eu tive de morder o braço dele, e ele gritou e me soltou, e já tinha dado uns 3 mergulhos, até que um rapaz, um menino, nadava muito bem, nosso amigo Bingo, foi lá por baixo, e pegou ele e foi jogando para fora até ele saiu. E ele se perdeu. Ou melhor, ele quase se perdia. A ideia do infinito pessoal é esta. É um cara casado, a mulher casada, bem estruturada até então, aí de repente começa a enfrentar os problemas, vai enfrentando problemas. Aí chega um momento que a pessoa surta. E nesse surto que a pessoa tem, se não tiver um aparato familiar, se não tiver ali um psiquiatra, um psicólogo para acompanhá-lo, ele pode fazer besteira como esses que nós estamos vendo aqui nessas fotografias. Dezenas de pessoas suicidaram em Belo Horizonte. Olha a quantidade de pessoas aqui em Montes Claros que nós não se torna notório. A televisão não fala, o jornal não fala, porque não há interesse quanto a isso. Pessoas se enforcando, pessoas tomando chubinho, pessoas se envenenando, pessoas dando tiro no ouvido. Há algum tempo nós fomos convidados para ir numa casa aí, a menina nova se perdeu no seu infinito pessoal. Um pai estúpido, grosso, um homem, aquele machão, que lá fora até tinha umas amantes, mas não aceitava que a filha namorasse. Achou o revólver do seu pai e deu um tiro no ouvido. Quando a mãe chegou, viu aquele sangue descendo do quarto sobre a escada. O que leva as pessoas a se suicidarem? As causas são variadas. Agora eu quero tratar da questão aqui do infinito pessoal. Por isso, meu irmão, você tem que ter muito cuidado ao julgar o outro. Cada pessoa é um ser humano muito peculiar, muito especial. É um ser único nesse universo, no palco da história, que precisa ser respeitado, amado, valorizado. Mas você não sabe o que passa por trás, o que está por trás das reações, das cortinas daquela moça, daquele rapaz. Você que trabalha nessa área do RH, recursos humanos, viu aí depois dessa crise a quantidade de pessoas que suicidaram? Um pai de família que se matou, matou a esposa, matou os filhos, porque ele perdeu o emprego e não tinha condições de arrumar um emprego. Como é que ele ia cuidar da família? Praticou essa loucura. Tem gente que é assim, irmãos. Eu aprendi como psiquiatra, vai pra cá. Eu aprendi como psiquiatra que cada um de nós é um ser que, mas a nossa mente é assim, olha, mais fino do que isso aqui, ó, aqui, do que um fio de cabelo. Qualquer um de nós pode surtar. Eu já vi um caso de uma menina que ela simplesmente surtou. Ficou vendo coisas. Ah, pastor, o senhor repreendeu o demônio? Não foi demônio, filha. Não foi demônio. Surtou, ela via coisas. Ela via. A mente criava. Ela passou a criar situações, a mente dela. E para a glória de Deus, nós conseguimos conduzi-la a um psiquiatra, tomou o lítio, estabilizou, fiz o casamento dela, hoje está feliz. Mas tem um problema nela, que é exatamente, que eu falei com vocês, algumas pessoas têm alguns problemas congênitos. Pessoas que têm tendência para depressão, sabia? Pessoa que tem tendência a se matar. E muitas vezes, até que antigamente eu pensava que era assim, que aquela pessoa
com um semblante triste, mas muitas vezes não. Muitas vezes é uma pessoa alegre, e a própria alegria dela é a maneira de extravasar aquele vazio, aquele buraco, aquelas perguntas que estão ali dentro. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? O que eu estou colocando para vocês aqui é para que nós tenhamos mais sensibilidade, para que você que é crente entenda, para que você que está me assistindo agora no YouTube aí, você que está me ouvindo, que é pastor, que é líder, nem tudo é demônio, nem tudo é você querer repreender, mas tem questões, e eu sempre lhes digo aqui, ai quem dera se a nossa igreja aqui conseguisse pagar um psicólogo, ou uma psicóloga bom, gente, porque também tem um psicólogo aí que parece que fez a faculdade colando. Tem cada psicólogo aí ruim, o cara é ruim, terrível. Mas se a igreja aqui conseguisse pagar um psicólogo para me ajudar, para nos ajudar, eu e o pastor Marcos André, para nos ajudar. Porque tem questões aqui que eu vou aconselhar, gente, e eu entrego para outra pessoa. Indico ali Meire, psicóloga, grande psicóloga aqui em Montes Claros. Entende? Que sabe, inclusive, Meire é uma psicóloga boa porque ela sabe dividir certo entre a questão religiosa e a questão da profissão. Porque tem psicólogo, sabia? Uns psicólogos. Sabia que tem psicanalista aí? O cara sabia que tem curso de psicanálise? 3 meses. Sabe quanto tá o curso? R$450 e te dá carteirinha. Entende? Tem psicólogo aí, psicóloga, que na verdade parece que fez a faculdade lá, né? Pra inglês ver. E tem uns que mistura religião, é aquela mistura toda. Aí se você que está aqui, meu irmão, procura a Merielle Ribeiro, menina joia, mestrado, capaz, não confunde as coisas, uma grande psicóloga em Montes Claros. E tem uns psiquiatras bons demais aí, bons demais. Tem um aí, doutor Marcelo, homem, sabe, as pessoas que a gente tem falado para ir lá, pessoas que Deus deu o dom para nos ajudar, para ajudar os seres humanos. Gente, aí tem um pastor que quer repreender tudo, o cara despreparado, e tem casos aqui que eu vou trazer, não, olha, negócios aqui, olha, eu vou te indicar aqui, Meire faz um valor legal, paga pra ela lá, eu posso até te ajudar aqui, mas ela não é minha área, gente. Não é minha área. Cada um na sua área. Nós temos aqui o psicólogo, aí, o médico, nosso irmão aí, Floyd, médico, clínico geral, excelente médico. A área dele é a área física. A área aqui de Nilberto, né? A área de Meire lá, eu não falei de Nilberto, porque Nilberto ele não trabalha porque ele é bombeiro e ele não tem tempo para poder fazer terapias, ele não atende, né? Nós temos aqui nosso irmão Renato, é fisioterapeuta, entende? Esse pessoal vai tratar, a Gisela teve uma crise de coluna, oramos, repreendendo, pedimos a Deus, aí nós sentimos, entendemos e tivemos paz de Deus de procurar um fisioterapeuta, procurar procurar o Alexandre, crente, que inclusive ele tem lá a mesma estrutura quando Gisela teve aquela crise, que ela ficou 3 meses em São Paulo, vocês lembram? 3 meses. O Alexandre é um fisioterapeuta aqui em Montes Claros, o cara é bom demais. Ele coloca a coluna no lugar. Então, o que eu estou querendo ministrar nessa noite aqui, falando sobre suicídio, é para que nós entendamos, irmãos. Nós somos crentes, mas nós não fomos blindados. Nós somos crentes, mas nós não recebemos outro material. Continuamos sendo sangue, carne, osso, vísceras. Estude, irmão, a Bíblia. Olha o que o texto diz aqui. O Salmo 119. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque todas as coisas estão ao teu dispor. Olha o que diz aqui. Eu gravei uma música de um amigo meu. Gravei baseado nesse texto aqui. Olha o que diz. Se não fosse a tua lei, Senhor, ter sido o meu prazer,
há muito já teria operecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles tens me dado vida. A palavra que eu estou dando aqui sobre essa questão do infinito pessoal é para você que tem os seus dilemas, as suas crises, as suas idiosincrasias, as suas mazelas, as suas perguntas, crises, que eu não sei, só você e Deus sabe o que vai te sustentar nesse seu embaraço, para não se afogar nessas águas, nessas abissais águas escuras. Vai ser a palavra do Senhor. Entende o que eu estou falando com vocês, irmãos? O infinito pessoal é esse. É este vazio que há no homem. E por mais que Jesus já preencheu o Espírito Santo, mas não totalmente. Por que não totalmente? Porque ainda nós vivemos no mundo em juízo. É aquela ideia da escatologia, o já, ainda não. E é por isso que ainda continuamos limitados. De vez em quando eu entro em crise, de vez em quando eu confesso aos irmãos que eu me encho da igreja aqui. Eu cheguei num lugar um dia e perguntei aqui quem tem coragem de falar assim, que dá vontade, tem dia que dá vontade de não ir na igreja, de não ver ninguém. Ninguém levantou a mão, só eu. Sabe? Eu cheguei num lugar um dia e falei assim, eu tinha pastores lá. Eu falei assim, pois eu tenho dia que dá vontade, eu tô tão cheio da igreja, tão cheio de tudo, dá vontade de não ir na igreja não. Eu quero falar com você que está me ouvindo, você que me vê aqui no YouTube. Eu quero pedir você que é pastor para comprar um livro, Andando de Tanque Vazio, onde conta a história de grandes avivalistas que tomavam medicamentos. Eram homens depressivos, homens inclusive que eu admirava tanto. Não é que eu não passei a admirar não, mas mostra muitos deles que tomavam medicamentos no momento de angústia. Então tem alguns pastores que eles tentam se blindar. Não, irmão, é verdade, você não vai ficar falando com a igreja todo dia que você não está bem. Mas quantas vezes aqui na igreja deu vontade de não vir na igreja? Como pastor, e vou dizer a verdade, já teve vezes que eu não vim pedir outra pessoa para pregar. Eu sou gente, ser humano. Esse é o problema, a gente pensa que nós somos o suprassumo do céu, os poderosos. Olha, Elias foi homem semelhante a nós. Ele fugiu. Era cheio do poder, mas era homem, era gente. Olha para você ver o rei Davi. Davi sentiu como se fosse um velhinho. Os ossos estavam quebrando dentro dele. Ele falou assim, olha, ele ora a Deus, Senhor, compadece de mim, Senhor. Segundo a tua benignidade, ele havia adulterado o pecado. Mas eu quero colocar Davi em depressão aqui no Salmo 32. Enquanto eu calei e não confessei os meus pecados, os meus ossos envelheciam pelos meus constantes gemidos, dia e noite. A mão de Deus pesava sobre mim. Davi foi gente. Muitos criticam de Saul, porque Saul suicidou. É uma questão também lá de honra, de guerra, né? Que ele pediu para que um soldado o matasse, o soldado não quis matar ele. É uma questão de princípio lá, eu não quero argumentar aqui, mas eu quero colocar que Saul, naquele desespero dele, ele se perdeu. Davi, naquela angústia dele, chegou um momento que ele falou assim, ó Deus. E ele conversa, interessante o Salmo 42, porque estás abatida, minha alma, porque perturbas dentro em mim. Talvez você está aqui, meu irmão, minha irmã, com a alma batida. Assuma a realidade que você é gente, ser humano, que é normal ter angústia, que é normal em meio às perdas, em meio às confusões, você começa a entrar no túnel escuro da depressão. Gente, eu já falei com vocês aqui que eu já tive um início de depressão aqui em Montes Claros. Falei com vocês. Cabelo caindo, emagreci. Minha esposa que me ajudou. Tive problemas sérios. Entendeu?
E é exatamente, e a minha depressão, já compartilhei com vocês aqui, ela veio exatamente pelas minhas confusões interiores. E Deus esteve comigo, me ajudou, usou minha esposa. Então escuta. E principalmente o pastor, tem hora que ele tem problemas que ele não pode abrir com ninguém. Por isso você que é colega pastor, está em depressão, está com algum problema, vai ter momentos que você tem que abrir nem com a sua esposa, porque se você abrir com a sua esposa, ela pode não ter estrutura. Tem que procurar ajuda. Procurar um psicólogo para te ajudar, um psiquiatra. A pessoa pensa que vai procurar um psiquiatra, um psicólogo é porque a pessoa é doida. Mas, gente, todos nós temos neuras. Todos nós temos. Vocês entenderam o que significa o infinito pessoal? Todos nós temos. Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos nós somos complexos. Nós temos uma alma. Nós temos um espírito. E eu gosto de colocar sempre essa ideia tricotomista, né? Mais pela perspectiva de explicar mais didática. Nós temos uma psique. A nossa alma sede das emoções, dos sentimentos, dos desejos, da vontade. E essa alma, tem hora que tem que conversar com ela porque estás abatida, minha alma. Espera em Deus. E tem pessoas que não conseguem administrar a problemática interior. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou que no ano 2020, a segunda doença que vai mais matar e mais levar à aposentadoria é a depressão. Então nós temos que nos preparar, irmãos, e nos apegar a Deus, nos apegar à igreja, porque uma das maneiras de nós nos curarmos dessas mazelas e administrarmos esse infinito pessoal e não nos perdermos dentro da nossa interioridade é comer o pão da fraternidade, é estar juntos, é pedir ajuda. É pedir ajuda. É orar a Deus. É firmar na palavra. E é evitar aquelas coisas que podem desestabilizar você. Há pouco tempo eu estava aconselhando uma menina. Menina frágil, menina que estava se perdendo no seu infinito pessoal, crente. E depois de conversar, eu a conduzi a uma psicóloga, foi a psicóloga Meire, que eu lhes disse, Meire Ribeiro. Olha, você que me ouve aí, aqui em Montes Claros, eu não sei se ela está tendo agenda, horário, mas procura a Meirielle Ribeiro, boa demais, boa. Não confunde as coisas, ela é crente, mas ela não mistura nada, porque o problema é esse, eu volto a dizer. E essa menina que eu enviei para ela, um dia eu falei para essa menina, minha filha, você tem que evitar, viu, você tem que evitar de assistir aquilo, ouvir aquilo que te fragiliza. Tem pessoas que são sensíveis para algumas coisas, sabia? São. Sabia que tem pessoas que elas nascem tendentes, com a tendência doida para o sobrenatural? Tem pessoas que têm tendência é tão frágil, é tão sensitiva, eu diria, tão sensível, que qualquer coisa leva a ela. Quem sabe você que está aqui, você que me ouve, é assim. Eu te falo uma coisa aqui, você fica encantada. Aí de repente você vai ali, ouve na internet alguma coisa, desencanta. E encanta com aquilo. Aí você vai, e você é desse jeito. Mas não se condene não. Não se condene não. Então evite aquilo que te tire. Que tire você da trilha, do caminho de Deus. Do caminho da santidade. Você está entendendo? Talvez você é assim. Alguém fala assim, olha, fulano de tal, é Maria vai com as outras. Tem pessoas que são assim mesmo. Como se fosse Maria vai com as outras. Então, mesmo que você é crente, você é assim, ó, pastor Eugênio, eu sou uma pessoa muito assim, indefinida, sabe? Eu tô aqui, de repente, eu tenho até medo, pastor, de repente eu vou casar e eu, de repente, não firmar. Não, fica tranquila. A nossa vida aqui, o que vale, é quando você conhece a Deus. E quando você mesmo traça a sua caminhada. Se você é uma pessoa assim, sensível ou sensitiva demais, qualquer coisa te tira, qualquer coisa te leva de um lado para o outro, se conheça. A minha proposta aqui é exatamente dizer também isso.
quanto ao infinito pessoal. Você precisa de se conhecer. Quem você é. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Já está com 20, 25 anos? Você tem de saber quem você é. Entende? Perguntar para sua mãe, ô mãe, como que eu era na infância? Ô mãe, como eu era assim? A sua mãe ia falar para você, então eu preciso, olha, eu já estou sabendo quem eu sou. Para administrar. Senão, quem vai administrar você não é você. Quem vai administrar você é a internet, é a novela. Quem vai administrar você é o seu pastor, que se tornou um guru para você. Você tem que parar com esse negócio, você que está aqui nessa noite e é de outra igreja, de ficar dependente de revelação do seu pastor, ficar dependente de revelação da irmãzinha. Essa codependência, você tem que desvencilhar dessa codependência. Você é dependente demais. E começar você mesmo a amadurecer e trilhar um caminho e saber quem você é. Eu mesmo, eu sei das minhas fragilidades, das minhas fraquezas. Por isso que a Bíblia manda vigiar e orar. Naquilo que você é fraca, naquilo que te desestabiliza. Senão você vai ficar essa menina aí, ou este rapaz aí, ou este homem perdido. Levado aí qualquer vento, tanto de doutrina como de ensinamento qualquer. Alguém fala uma coisa aqui, você boca pra lá. Outra pessoa fala e você fica perdida, perdido. O que você precisa fazer é não se martirizar, porque você é assim. Não se martirize. Isso está lá dentro da sua formação, é algo congênito. Mas agora você tem Deus. Então você tem agora de trilhar seu caminho, evitar isso, vigiar. Entende? Aquilo que te fragiliza. E outra coisa, talvez o que eu expliquei para vocês de aqui sobre o espinho na carne. Lembra do espinho na carne que eu falei aqui? Eu tratei com você sobre o espinho na carne. Paulo. Quando o Paulo falava do espinho na carne, os cardos e abrolhos. Os cardos e abrolhos. Os espinhos. Paulo fala dos espinhos. Do espinho na carne. Lembra em Gênesis? Quando Deus fez o homem pecou, e aí Deus amaldiçoou a terra dizendo que dela ia nascer os cardos e abrolhos, os espinhos, que feriam, espinhentos. E o apóstolo Paulo fala do espinho na carne. E talvez o espinho na carne seu é isso aí. Né? Uma tendência doida para gostar de homem, de sexo. Não o oposto, mas você é homem, gosta de homem. Você é mulher, gosta de mulher. Talvez o problema seja uma tendência doida. Doida aí, ó. Para o roubo. Sei lá. Tendência é o que eu expliquei há pouco tempo aí para um irmão que era homossexual, vivia na prática e converteu. E ele converteu achando que ele não ia ter tendência mais não. E eu falei, meu filho, abri o coração com ele, as tendências. Todos nós temos tendências variadas. Uns têm tendências para adultério. Não pode ver uma mulher que ele já sente aquela energia logo e já fica doido. Tem outros que têm tendência doida para o roubo. Tem outros que têm uma tendência doida, louca para cometer crime, sei lá. Fui falando. Então Deus não vai te condenar, não te condena pela sua tendência. Aí você vai tentar agora vigiar para que você não alimente essa sua tendência. Mortificai os desejos da carne. Esse é um desejo forte. Esse é um espinho que está dentro de você. E eu falei com ele sobre isso. Para que ele tivesse cuidado. Porque de repente ele converteu achando que Deus ia blindá-lo, não blindou. E você vai mortificando, de uma época e você vence isso aí. Tá entendendo? Você vence. Agora, se a gente começar a alimentar o que há de ruim em nós, lembra, Dr. Billy Graham, ele contou um fato em um de seus livros. Aliás, não foi o Dr. Billy Graham, foi o Dr. Russell Shedd, ele conta no seu livro que ele ficou sabendo de um caso de um homem que tinha 2 cães, um branco e um preto, e ele levava para a feira lá para poder fazer apostas, e as pessoas apostavam uns no cachorro branco, outro no cão lá preto. Quando ele apostava no preto e sempre ele vencia.
Aí na outra semana ou na outra ele apostava no branco, o branco vencia. E perguntaram para ele qual seria o segredo. Ele diz: o dia que eu quero que o branco vença, eu deixo uma semana o preto alimentando menos e trato o branco muito bem tratado, alimento bem, levo para poder fazer caminhada e tal e tal e tal. E ele falando exatamente isso, que assim também é aquilo que é a nossa fraqueza. Se você começar a alimentar demais esta sua lascívia, assistindo filmes, entendeu? Vendo mulheres quase despidas, você vai acabar se afundando nesse infinito pessoal seu. Se você começar a alimentar demais a sua vaidade, esse excentrismo seu, vai chegar o momento que você vai ficar cheio tanto de orgulho que você pode se perder. Estão entendendo o que eu estou falando? Então é isso, você tem de saber qual é a sua fraqueza, qual é a sua tendência, você tem de se conhecer, e ao você se conhecer, vigie, procure andar na luz da presença de Deus. E eu quero começar a terminar para a gente orar, e aprenda o seguinte, meu irmão, minha irmã, aprenda o seguinte: não tem como você ser crente em casa, não tem como você ser crente pelo seu Moto G, pelo Zap, online. Deus nos fez para sentirmos o cheiro um do outro. E o cheiro um do outro tem hora que não tem perfume, não. Ninguém sentiu o cheiro do CC. Entende? Deus nos fez para poder comermos o pão da fraternidade, para abraçarmos, para estarmos juntos. Você viu a pesquisa que foi feita aí? Que quando você abraça uma pessoa pelo menos 20 segundos, um amigo, um irmão, um abraço aconchegante, você libera a citocina, que é o hormônio da alegria. Vamos começar a abraçar mais entre nós? Ah, pastor, e se de repente a pessoa começar... Meu irmão, deixa ele pra lá. Então não tem como você ser crente em casa. Não tem como você ser crente isolado. Inclusive a Bíblia diz aqui que aquele que se isola insurge-se contra o saber de Deus. Insurge-se. Por isso essa ideia, alguns líderes aí na internet, alguns, os desigrejados, com todo carinho aqui, tem muitos desigrejados que precisam, na verdade, a gente visitar com carinho, com amor. Mas tem muitos desigrejados, irmãos, que fazem parte daqueles lá de João, saíram do nosso meio, porque não são dos nossos. Fica aí falando mal da igreja. A igreja, meu irmão, tem problemas? Tem dificuldades? Tem. Jesus fez parte de um grupo, 12 apóstolos, 12 seguidores, 12 que ele chamou, 12 para estar com ele. Ele sabia que Pedro ia traí-lo. Ele sabia que Judas Iscariotes ia vendê-lo por 30 moedas de prata. Ele descartou Judas? Não. Ele descartou Pedro? Não. Igreja é assim, irmão. Tem aquele irmão falando demais, tem aquele irmão chato, tem aquela irmã chata, tem aquele pastor que já tá ficando chato já, pastor Eugênio. Mas é assim, irmão. Nós temos de seguir o nosso mestre Jesus, que deixou a igreja. Ah, mas a Bíblia não mostra que existe igreja, instituição, não. Deixa de ser imaturo, irmão. Ah, mas a igreja são as pessoas, e quem falou que não é? Agora, eu não vou aguentar, sim, igual aqui, 400 pessoas, membros, dentro da minha casa, vai aguentar? Mas se nós queremos alugar um lugar para reunir, que nós temos de reunir, vai pegar meu CPF? Eu não. Então se faz, então, nós vamos no mundo, né, no mundo, onde temos de pagar impostos, dar a César o que é de César, temos de ter um CNPJ. Sabe o que são as pessoas? São pessoas que se perderam no seu infinito pessoal e não conseguem administrar. Você está entendendo? Administre o seu infinito pessoal, irmão. Administre. Você que tá sem igreja, você que me ouve, quem sabe, meu irmão, você é uma das pessoas que se adoeceu por dentro. Porque você, até no início, tudo foi paixão, foi bom, depois você começou a decepcionar com a igreja. E igreja tem decepção mesmo. Agora, irmão, a maioria de nós gosta de olhar mais para fora do que para dentro de si, é o que Einstein diz. Para de olhar para as pessoas.
Você que está aqui, meu irmão, pare de olhar o defeito do outro. Olha pra você. Escandalizaram comigo esses dias aqui, você lembra? Ficou sabendo, né? Escandalizaram aqui. Eu fui duro. Se você vier falar comigo, pra mim, que ficou sabendo do irmão que tava fumando, pastor, eu fiquei sabendo do irmão que tava bebendo, olha, eu vi ele. Eu com isso. Tem nada com isso. Ué, pastor, não? Não. A Bíblia manda você conversar com seu irmão. Não vem pra cá fuxicar pra mim não, fuxiquento. Seu fuxiqueiro. Por isso que tem tanta igreja bagunçada, não é? É, põe no banco, tira do banco. Tem uns pastores, dá pra ter uma música. É. Irmão João foi pro banco, saiu do banco, entrou no banco. Que banco é? Não vai cantar não, porque tá no banco. É, o pastor, tem pastor que ele não se preparou, ele se ordenou pastor, ele não se fez um curso, ele não entendeu essa problemática da alma. E na igreja dele, qualquer pessoa que fala com ele, isso, aquilo, outro, ele vai mudando as pessoas. Aqui, olha, vem falar comigo que você vê aqui. Aqui de vez em quando surge, até uma nova convertida ou um novo convertido. Eu falo, vem cá minha filha, vai conversar com ele lá. Ah, vai conversar com ele. Aqui não é casa de sogra não, aqui não é casa que fica aquele fuxiqueiro não. Basta os problemas que nós já temos já. Entendeu, irmão? Você tem de administrar esse problema pessoal seu, esse infinito. Sabe por que tem muitas pessoas desigrejadas? Eu falei com vocês, algumas, na verdade, precisa de carinho, amor, a gente ir atrás e pedir pra que, se não quiser voltar pra cá, o que eu falo assim, pô, eu vim te visitar aqui. Esse tempo aí eu fui na casa de uma irmã, um casal, olha, eu vim te visitar apenas pra dizer pra vocês são especiais, mas eu não quero dizer que vocês precisam vir na nossa igreja não, mas procura uma igreja, não fica fora da igreja, de alguma igreja não, você precisa criar seus filhos, nós fomos feitos pra comer o pão da fraternidade. Aí a pessoa, tá bom pastor, tá bom, muito obrigado por ter vindo aqui, e foi congregar na igreja perto da casa deles, tá firme lá. Estão terminando? Ou estão entendendo? Que eu tô terminando pra gente orar, estão entendendo? Tem que aprender isso, irmãos. Os desigrejados também, então, são aquelas pessoas que se perderam. A maioria das pessoas que frequentavam a igreja e agora estão fora da igreja, só fica agora, são os crentes online. Esse pessoal, vocês podem ver. Pode fazer uma pesquisa. Como que eles são confusos. São ou não são? Pode fazer a pesquisa. Pode ver. E ao fazer a pesquisa também, não fico condenando eles não, eles vão pro céu. Eles vão pro céu. O bom, se eles ficassem aqui congregando, lá na sua igreja, congregando. Mas são pessoas que não conseguiram administrar essa problemática interior. Tem marido de mulheres crentes confuso demais. Nós compartilhamos aqui hoje sobre o infinito pessoal. O infinito pessoal que está aí e talvez você não está conseguindo gerenciar toda essa problemática aí dentro. Eu quero falar com você que está aqui, irmão. Olha, não é pecado você procurar um psicólogo. E eu te digo, olha, procura um psicólogo. Viu? Se for um caso mais específico, depressão, reações aí, quem sabe você é a pessoa que tem uma filha, alguém que teve um surto, e qualquer um de nós podemos surtar, e pode voltar a ficar beleza, depois pode de novo, procura um psiquiatra. Pessoas estão aí, homens e mulheres, que Deus deu a eles esse talento. São, eu diria, são os médicos da alma humana. Para mim, psiquiatra e psicólogo, esses terapeutas aí, são os médicos da alma humana. Esses dias uma pessoa confundiu e veio atrás de mim, e alguns me ligam, que me ouvem na rádio. Ah, pastor, gente, você é psicólogo? Eu não sou psicólogo. Eu fiz vários cursos de psicoterapia, estudei, comecei a estudar psicologia, mas eu não sou um psicólogo, eu entendo algumas questões, mas eu não tenho credenciamento para atender. E quando eu começo a atender alguém com alguns problemas e eu vejo que eu não tenho mais condições, porque eu não me preparei para isso, e eu não posso usar aquilo que eu não tenho, eu passo para Meire, eu passo para outros psicólogos. Vamos orar, pessoal? Amém? Glória a Deus? Amém, amém. Glória a Deus, amém? Nós vamos orar agora. Vocês entenderam o que significa o infinito pessoal? Entenderam? O infinito. Sabe? Gato, cachorro, não tem infinito pessoal. O infinito pessoal é exatamente um universo que está dentro de você. Por isso que o ser humano é complexo.
E é por isso que eu falei com vocês que cada um tem um mundo interior, um universo interior. E só quem pode preencher esse universo é o Espírito Santo de Deus, que ele é maior do que o universo. Esse infinito aí, só ele pode penetrar nos meandros da sua alma. Só ele pode entrar aí e arrancar você aí de dentro de você mesma, de você mesmo, e te conduzir para que você seja uma pessoa equilibrada, sadia. Eu estou falando com muitas pessoas aqui, muitas pessoas que me ouvem. E talvez está me ouvindo e você de vez em quando está indo bem, mas você entra numa crise. Tem dia que está bem, tem dia que você está mal. E até duvida que você é crente. Não, minha irmã, você é crente, você é salva. Você é salva. No fundo aí de você sabe que você é de Deus, você sabe que você vai para os céus, mas você ainda não conseguiu administrar essa problemática. Então procure ajuda, congregue. Por isso que é bom que agora nós vamos orar. Ó. E pode haver uma cura num momento como este. Quantas curas que eu já tive, quantas pessoas que já foram curadas pelo psicólogo dos psicólogos, pelo terapeuta dos terapeutas, pelo Senhor Jesus, que pode curar. Pode. Ou pode deixar você seguindo e te ajudando, te consolando. Você quer vir aqui na frente? Quando me tornei invisível. Já não sei em que datas estamos. Nesta casa não há folhinhas e na minha memória tudo está revolto. As coisas antigas foram desaparecendo e eu também fui apagando sem que ninguém se desse conta. Quando a família cresceu, trocaram-me de quarto. Depois passaram-me para outro menor ainda, acompanhada das minhas netas. Agora ocupo o anexo, no quintal de trás. Prometeram-me mudar o vidro partido da janela, mas esqueceram-se. E nas noites, que por ali sopra um ventinho gelado, aumenta mais e mais as minhas dores reumáticas. Um dia à tarde, dei conta que a minha voz desapareceu. Quando falo, os meus filhos e netos não me respondem. Conversam sem olhar para mim, como se eu não estivesse com eles. Às vezes digo algo, acreditando que apreciarão os meus conselhos, mas não me olham, nem me respondem. Então retiro-me para o meu canto, antes de terminar a caneca de café. Faço isso para que compreendam que estou triste e para que me venham procurar e me peçam perdão. Mas ninguém vem. No dia seguinte disse-lhes: quando eu morrer, então sim, vocês irão sentir a minha falta. E meu neto perguntou: estás viva, avó? Rindo. Estive 3 dias a chorar no meu quarto, até que, numa certa manhã, um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas. Nem bom dia me deu. Foi então que me convenci de que sou invisível. Uma vez os netos vieram dizer-me que iríamos passear ao campo. Fiquei muito feliz. Fazia tanto tempo que não saía. Fui a primeira a levantar, quis arrumar as coisas com calma. Afinal, nós velhos somos mais lentos. Assim arranjei-me a tempo de não atrasá-los. Em pouco tempo, todos entravam e saíam, correndo da casa, atirando bolas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronta e muito alegre. Parei na porta e fiquei à espera. Quando se foram embora, compreendi que eu não estava convidada. Talvez porque não cabia no carro. Senti que o coração encolhia e o queixo tremia, como alguém que tinha vontade de chorar. Eu os entendo. São jovens, riem, sonham,
se abraçam, se beijam. E eu, antes beijava os netos, adorava tê-los nos braços como se fossem meus, e até cantava canções de embalar que tinha esquecido. Mas um dia minha neta, que acabava de ter um bebê, me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questões de saúde. Desde então, não me aproximo mais deles. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu não tenho mágoa deles. Eu perdoo a todos. Porque que culpa tem eles de que eu tenha me tornado invisível? A Bíblia diz em Levítico 19:32: diante dos idosos te levantarás, honrarás os seus cabelos brancos, honrarás a face do ancião, e assim estarás temendo teu Deus. E eu sou o Senhor, que agrado dessas coisas. A Bíblia diz em Provérbios 20:29: a glória dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são as suas cãs, os seus cabelos brancos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. A maneira como você trata os seus pais hoje, os teus filhos estão vendo, e futuramente eles irão tratá-los da maneira como eles viram tratando seus avós. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada,
e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será, algum momento, condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare.